noite para quem está lá no Japão, na Espanha, a Tati, a Cris, que estão acompanhando aqui essas lives. Sejam todos muito, muito bem-vindos, bem-vindas. Eu vou convidar a galera aqui. Hoje nós vamos fazer uma continuação do dia de ontem. Que a gente vai falar que sim, nós somos criadas para o eterno, né? O próprio título do capítulo diz: você foi criado para o eterno. Mas como acessar essa eternidade? Aí eu falei ontem do conceito básico da eternidade aqui para vocês. Do eterno agora, nós só temos o hoje. Então, isso que a gente falou ontem, estou disparando meus aviãozinhos aqui. Vão chegando e vão disparando aviãozinhos, convidando a galera para chegar junto. E bora bater um papo. Bom, já mandei para várias pessoas. Oi, Gil, oi, Helena, sua lindeza, bom dia para vocês. Vou correr com nossos 3 pontos, porque eu quero conversar, se vocês quiserem vir aqui comigo ao vivo, tá? Não sintam-se pressionadas, mas se quiserem, vai ser uma honra ter vocês aqui. Bora lá para os nossos pontos, então. Então, ontem, né, falei sobre a eternidade, que foi uma explosão, né, na cabeça de vocês, e eu sei que recebi o áudio da Lena, que eu não consigo compartilhar áudio nos stories, né, mas eu recebi da Lena um áudio falando quanto também ela teve essa dificuldade, né, de ouvir o capítulo do livro, que ela sentiu enrijecer o próprio corpo, justamente porque são condicionamentos que não nos cabem mais, né? Falei ontem sobre esse livro de mais de 20 anos, então tem um contexto cultural aqui, né? De um homem que estudou muitas Bíblias e escreveu um livro religioso. Então, é muita adulteração ali, né, naquele adulto. Somos adultos adulterados, é isso que eu vejo do lado de cá. Estamos nessa conduta, nessa busca de voltar ao nosso estado natural, que o nosso estado natural é ser abundante, é ser saudável. Nascemos naturalmente saudáveis e abundantes. A gente vai vivendo as adulterações no meio do caminho. Então, essa é uma das correções que eu fiz na minha visão de vida, inclusive diante da espiritualidade, não só da religião, né? Tanto que eu acabei me afastando um pouco de uma comunidade, né? Então, tem várias questões envolvidas aí, mas esse é um dos pontos. E aí a gente vai ver aqui, então, o nosso primeiro ponto, que eu comecei ontem, mas achei melhor não fazer para não se alongar. Primeiro ponto, ó, até trouxe um slide já semi-pronto. O primeiro ponto do nosso encontro é o coração como fonte da eternidade. Coração como fonte da eternidade. Como que se dá isso? Ontem ainda perguntei, para que serve um coração? Quando fala coração, o que a gente remete? A Lena ainda escreveu, vida. E para que serve um coração? Coração físico, né? Esse órgão que está aqui dentro de nós, ele serve para bombear sangue, né? Para o nosso corpo. E ele manda esse sangue para todas as áreas e regiões do corpo, pelas veias, pelas artérias, e aí vai as ramificações. Como uma raiz de uma árvore, que aqui está o tronco, tem uma raiz maior e vai ramificando para outras menores. O sangue é bombeado desta forma para as extremidades e tudo mais. Então, responda uma coisa aqui para mim. Sem sangue, o corpo, sem o coração, a vida. Sem coração, a vida. Conta para mim. Sem coração, a vida. E outra pergunta que eu quero que vocês pensem. Quando falo em coração, a palavra coração, o que conecta com você? Qual é a primeira próxima palavra? A Lena ontem falou vida. Coração, muitas vezes, nos conecta... Muitas vezes não, o coração é conexão. Ele me remete a essa palavra. E depois eu fui olhar, né? Coração, conexão.
E a palavra conexão, o que nos conecta um com o outro é a comunicação. Então, quando a gente tem uma comunicação, uma comum ação, comunicação, se a gente separa essa palavra, comunicação, se a gente tem uma ação em comum, gera uma conexão, e isso só é possível alinhado com o coração, com a reta intenção do coração. Então, aqui, quando eu olhei para esse contexto e me lembrei daquela passagem bíblica que diz assim: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Coração só pulsa no dia de hoje. A primeira palavra que me veio ontem foi amor. Exato, olha só que riqueza. A comunicação de coração, ela gera comunhão entre duas pessoas, entre seres. E aqui eu não estou dizendo de amor, o amor eros, né? Que é o amor romântico. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre esse amor à vida, seja nosso ou do outro. Então, o coração, só existe vida quando o coração está batendo. O coração pode bater aqui no passado? Aqui é o passado. Vou até desenhar de verde aqui. Hoje até trouxe umas canetinhas novas porque as minhas estavam falhando. Passado. Aqui é o futuro, né? Passado e futuro. O coração não bate no passado e nem bate no futuro. Ele só pode bater no eterno agora. Um coração que para de bater, essa vida se vai. Então, exatamente, legal, isso aí. Fala do amor relacionado. Exatamente. A gente só pode ter vida no eterno agora enquanto o coração bate. O coração é aquele que nos conecta, vou pôr uma setinha aqui, pela comunicação. Uma setinha aqui na boca. Ele nos conecta, coração batendo, quando a gente está vivendo no eterno agora, quando a gente está com a qualidade de presença para o agora, a gente para de direcionar a nossa vida. Porque quanto mais eu direciono o meu coração para o futuro ou para o passado, em linhas bem gerais aqui, tá? Linhas gerais. Excesso de passado gera depressão. Quando eu deixo meu coração aqui, ó, ressentimento, mágoas, o que deveria ter sido, a vida não foi boa o suficiente, eu caio numa depressão. Quando eu tô com o coração no futuro, que eu só vou ser feliz quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver o carro, quando não sei o quê, quando, eu gero ansiedade. São as duas doenças mais atuais e mais crescentes. Porque tá faltando tempo de qualidade para o agora. Eu tenho que olhar para minha qualidade de conexão e de comunicação no eterno agora. Inclusive, aqui vem de encontro com um dos recursos, né? O recurso do relacionamento. Lembra que eu falei ontem? O relacionamento mais importante da nossa vida é o agora. O meu relacionamento mais importante nesse momento, nessa fração de segundos, é o relacionamento que eu tô tendo aqui com você. A Berenice chegando. Bem-vinda, Berê. Então, primeiro ponto, o coração como fonte da eternidade. Essa eternidade que nós conversamos ontem e o coração batendo, latejando na vida que eu desejo e sou abundante hoje. Acordar e respirar, sentir o ar entrar pelas narinas é o mesmo que receber o sopro divino quando a gente foi moldado. Ou seja lá como for. Então, o ciclo de vida, morte e vida, ele continua acontecendo a cada dia. Nosso coração bateu? Já estamos acessando a eternidade, tá? Comenta aqui se faz sentido essas coisas para vocês. A Jaque chegando, bem-vinda, Jaque. Segundo ponto. Eu reescrevi aqui um ponto do livro, porque dentro do segundo ponto eu trouxe uma frase de Einstein. Não está no livro essa frase, que diz que Einstein tinha uma frase que dizia assim: só existem duas formas de viver a vida. Só existem duas formas de viver a vida. A primeira é acreditando que não existem milagres, e a segunda é acreditando que tudo é um milagre.
Só existem duas formas de viver a vida: acreditando que milagres não existem ou que tudo é milagre. E aí, eu reescrevi um trecho no livro e vou ler para vocês, porque eu não concordo com aquilo que eles colocaram lá, que ele colocou lá. Então, eu recortei algumas, eu tirei uma parte e peguei só o que era essencial aqui. Quando você compreender que o aqui e agora é a eternidade, que lá no livro ele fala que o aqui e agora não é o mais importante, quando você compreender plenamente que o aqui e agora é a eternidade, começará a viver de forma diferente, à luz da eternidade. Seus valores mudam, seus princípios mudam, as suas prioridades mudam, a forma que você olha para o outro muda. A Lena me mandou um áudio sobre isso também. Quando ela consegue olhar para o eterno agora, ela consegue ver que o outro está na sua dimensão, no seu nível de evolução e de aprendizado. A gente consegue ter até mais um olhar de humanidade, para a humildade, para a miséria do outro, porque a gente começa a olhar para a nossa miséria de uma forma diferente. Entende? Então, aqui no segundo ponto, dentro desse movimento, é esse olhar de como a gente pode viver a vida. E eu vou trazer um plus aqui, que eu acredito, que é sobre como Deus nos mostra, como Deus se manifesta na nossa vida. Que eu já contei que se Deus está dentro, certo? Então, se Deus está dentro, existem duas formas de acessar a eternidade. Então, Einstein conta que existem duas formas de viver a vida. A vida só pode acontecer no momento presente. Só que como que Deus conversa com a gente? Como que Deus se manifesta na nossa vida? Através do outro. Uma é uma das formas, através do coração. Eu estou me conectando aqui de coração. Com quem? Com a Dani, com a Giovana, com a Jaque, com a Lena, com a Berenice. Coração para coração. É Deus usando cada uma de vocês na minha vida e eu sendo instrumento de Deus na vida de vocês. Que Deus? Essa centelha divina que habita em mim. A minha essência divina toca a tua. Então, essa é uma das formas de acessar a eternidade, quando a gente está com qualidade de presença. E o segundo ponto, lembra que eu falei que é pela comunicação? Aliás, a comunicação é aqui, né? Comunicação que a gente conversa de coração para coração. E a segunda forma de acessar a eternidade e ouvir o que Deus tem para nós, descobrindo os milagres da vida, como diz Einstein, olhando para dentro, se conectando com o coração. Quando a gente fica ouvindo as nossas vozes, aqui, ó, ai, porque isso foi difícil, aquilo eu tô ressentida, aqui eu tenho mágoa, aqui eu tenho dor e sofrimento do que foi, do que como não foi. Eu tô na cabeça cabeçuda com a serpente tagarela palpitando. Eu não tô ouvindo o que Deus tem falado para mim, dentro de mim, do meu coração. Tanto tem aquela passagem, vai para o teu quarto e ora em secreto. Não é um quarto físico, é esse corpo físico. É o seu coração. Silencia a tua cabeça e escuta o que o teu coração está falando. E aí, quando a gente para também de se movimentar na direção do futuro que ainda está lá, a gente fica projetando o futuro, ai, quando isso acontecer, quando aquilo, eu deixo de me conectar com o essencial em mim, que é o meu coração. Então, primeiro ponto do nosso encontro. O coração como fonte da eternidade. Sem coração não há vida. Você só tem o eterno agora. Segundo ponto, observar como você tem vivido esta experiência do dia de hoje. Será que eu estou me conectando com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, e com a essência que habita em mim? Ou eu estou me conectando com o outro a partir do que eu penso? Porque aí quando eu fico pensando que isso aqui é ruim, sei lá, vou dar um exemplo pessoal, exemplo prático disso. Eu já fui traída na outra relação que eu vivi, 10 anos, uma relação abusiva, eu já tive vários conflitos dentro daquela relação. E eu descobri uma traição pela conta bancária. Eu descobri que eu fui traída e que o dinheiro era uma porta da traição.
Quando eu vim me relacionar com o Marcel, acreditando que um relacionamento só tem confiança, eu não poderia confiar numa conta, em alguém dominando o dinheiro, o que eu comecei a fazer com o Marcel? Eu fazia uma comunicação violenta, porque eu queria ter clareza do dinheiro, não porque eu estava, vamos crescer junto. Eu ainda não tinha esse olhar. Mas o que eu falava? Eu tenho internamente o meu medo estava aqui na minha cabeça. Se eu confiar no dinheiro na mão dele, eu posso ser traída igual fui da outra vez. Eu estava me relacionando de coração para coração? Eu estava me relacionando com o eterno agora? Não. Eu estava me relacionando com a memória do meu passado que gerou dor. Aí o que acontece? As relações ficam disfuncionais, porque eu não estou conectada de coração para coração. E Deus só conversa com a gente através de duas formas: pela presença da vida do outro na nossa vida e internamente, quando a gente escuta a voz do nosso coração. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A voz do nosso coração, ela é muito baixinha, é como um sussurro. Um sussurro. É muito louco. Bem-vinda, Raquel, bem-vinda. Estúdio Casa entrou aqui, não sei quem é. Coloca seu nome aqui para eu saber. E o Jamir chegou junto. Sejam bem-vindos. Beleza até aqui? Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto desse encontro é: o reino do céu está disponível agora. Agora. É nesse momento. E aí eu trouxe uma parte do livro que eu falei para vocês ontem, que em vários trechos do livro ele se contradiz com as escrituras. E por que isso acontece? Porque a Sagrada Escritura, ela é escrita, todos os livros sagrados, eu não estou falando só da Bíblia, não. A Sagrada Escritura, ela é inspirada, por isso que ela virou milenar. E aí, quando a gente consegue alcançar, e eu falo, o livro foi um adulto adulterado escrevendo, justamente por conta dos condicionamentos que ele viveu, a gente olha para a Sagrada Escritura e eu trouxe uma releitura. Então, eu trouxe um trecho do livro para mostrar para vocês algo. O reino dos céus está disponível agora. E isso, para mim, é mais que óbvio. Depois que eu entendo que a eternidade é o eterno agora, que a gente só tem duas formas de viver a vida: acreditando em que tudo é milagre ou sem acreditar que tudo é um milagre. E que Deus conversa com a gente por meio das pessoas e no silêncio do nosso coração. Quando a gente olha para isso, a gente consegue entender isso que o cara escreveu aqui. Então o rei, isso aqui é uma menção de um versículo, tá? Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos de meu pai, recebam como herança o que o rei lhes receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você tem como, eu falo isso para você, que você é filha única e amada de Deus e tem como herança o paraíso. Viver esse paraíso nesse momento presente. Tá aqui, ó, como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então não é para você viver o reino na eternidade que é pregada nesse livro, num tempo futuro depois da morte. Não existe. A eternidade é o eterno agora. O que vai acontecer depois da morte? Como diz o meu professor, se preocupa com hoje. Entende? Não é com o tempo futuro. Sabe que isso me fez refletir? Eu gosto de pesquisar dados, né? E aí eu estava olhando que no último censo do IBGE, no Brasil, 81% da população brasileira é cristã. 81%. 50% católico e 31% evangélicos, tá? 81% são cristãos. Pensa que é muita gente. E aí, o número de violência, ele tá crescente. Número de violência registrados. As mulheres, e eu vou falar que isso é bom e é ruim, tem duas visões. É bom o número estar crescendo porque as mulheres estão se encorajando a ir numa delegacia. Porque a média de violência até uma mulher chegar na delegacia são mais de 6 violências graves. A mulher, ela só é quando ela tá muito saturada mesmo. Tipo, quando eu tô falando de mais de 13 anos atrás, né?
Quando eu fui fazer o registro do meu BO, lá da agressão, e que eu tomei a decisão que eu não ia ficar mais naquela relação, a primeira coisa que a escrivã me perguntou foi: há quanto tempo isso acontece? Porque ela me contou que isso leva, em média, 5 anos para a mulher registrar a primeira ocorrência. E quando ela registra, as agressões já aconteceram mais de 5 vezes. Então, aumentar o número de BOs e denúncias é um ponto positivo, porque as mulheres estão se encorajando. Mas olha o contrassenso de que uma população cristã em mais de 80% tem violência crescente. É contrassensual. Por que isso acontece? Do que eu acredito, tá? De novo, eu tô aqui fazendo estudo de um livro com a minha perspectiva, tá? Com o meu ponto de vista. Por que eu vejo que isso acontece? Justamente por conta dessa pregação que traz nesse 4º capítulo. Você vai viver uma eternidade no tempo futuro depois da morte. Aí as pessoas que acreditam que só ir numa comunidade, tá com uma Bíblia embaixo de braço, ela pode bater, fazer e acontecer com aquela mulher, porque lá na eternidade tem um Deus que é bondoso, que é misericordioso e que perdoa tudo e todos. Se a pessoa tem como posse essa condição de ponto de vista que eu trouxe, que a eternidade é o eterno agora, a gente se conecta na vida. Deus fala com a gente através das pessoas. Se eu respeito a vida humana, é inconcebível tocar na vida do outro, tocar no corpo do outro, que é o templo sagrado do Espírito Santo. Então, para pensar quanto que isso é contrassensual. E por que tudo isso está acontecendo? Porque é uma sociedade extremamente machista. É extremamente machista. Entende? Então a gente olha para esse ponto que o reino do céu está disponível agora nas relações. Aqui entra o ponto que nós vamos tratar, acho que no dia 5, se eu não me engano, amanhã, de como que a gente usa os nossos recursos para acessar essa eternidade. Como, inclusive, a gente muda a perspectiva, mudança de visão sobre investir o tempo, o dinheiro e a nossa energia nas relações que vão nos fazer caminhar cada vez mais para ser fruto da paz, da justiça, das virtudes divinas, porque elas ressoam no nosso coração. A gente se sente amado, visto, quando a gente vê pessoas agindo com justiça com a nossa pessoa. Tanto que a gente tem muitas causas de ressentimento por injustiça. Mas quando a gente se sente injustiçado, no fundo, não foi o outro que cometeu uma injustiça com a gente. Foi nós que não estava conectado com a real essência e coração e estamos olhando pro passado, porque em algum momento alguém já foi injusto comigo. Mas sabe quando que a gente reconhece isso? Quando a gente não está em ordem no guarda-chuva das funções. Quando você se coloca em primeiro lugar na sua vida, não cabe mais injustiça, porque você promove a justiça com a sua própria vida. Com você. Faz sentido isso aqui para vocês? Então, esses 3 pontos da live de hoje é um complemento do que eu falei ontem, que ia ficar muito longo ontem, né? Exatamente. Como pode querer viver a eternidade se não aceita o outro como ser filho de Deus? E como ser filho único, não existe outra pessoa igual àquela que aquela pessoa agrediu. Inclusive, né, quando eu entrei eu entrei na cúria com pedido de nulidade desse matrimônio, né? Tem um artigo dentro do Código Civil, do Código Canônico, que existe um código, né, de direito canônico. Dentro de um artigo diz que a agressão física é considerado crime hediondo para a Igreja Católica. Por quê? Porque lá em Gênesis está escrito: homem e mulher sairá da sua casa, deixará seus pais e se tornará uma só carne. Isso é real. Aí quando você vai para a igreja, tem um ensinamento que o que Deus uniu, o homem não separa. Esse foi o ensinamento que me condenou a viver, que eu me condenei, né? Não o ensinamento me condenou. A falta de entendimento me condenou a viver nessa relação 10 anos. Eu achava que eu tinha que carregar esse fardo.
Era minha cruz. Quantas mulheres não pensam isso? Entende? E tá tudo errado. Pecado, o que a gente viu sobre pecado? Errar o alvo. Se eu tô errando o alvo da minha própria vida e tô numa relação que tá minando a minha vida, tá errado. Não é de Deus. Tá? Tipo isso. É tipo isso. Então, o outro não tem o direito. Não tem o direito. Bom, faz sentido isso aqui para vocês? Alguém quer entrar aqui comigo e tirar alguma dúvida ao vivo? Contar como tá sendo para vocês? Conta para mim aqui. Deixa eu ver, manda uma solicitação aí se vocês quiserem vir falar comigo aqui, tirar uma dúvida, contar, conversar. Sempre pensei isso, Deus é amor, tudo se diferencia. Tudo que se diferencia não é amor. Exatamente, exatamente. Olha só. Vou contar algo aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, né? Sobre o... Deixa eu ver. Deixa eu chamar a Gi primeiro. Depois eu ver se vou falar isso. Eita. Olha lá, começa a falar. Começa a falar dessas coisas. Tá indo aí, Gi? Foi. Foi! Obrigado! Fala o que tu estava pensando. É que eu ia falar sobre uma coisa que as pessoas têm uma falsa interpretação, né? Quer ver? Ó, vou pegar isso que estava errado. Tem uma passagem que fala sobre não servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Inclusive, é uma passagem que eles usam numa retaliação do dinheiro. E aí, isso é uma coisa equivocada demais, porque servir diz respeito à escravidão, né? Então, não pode servir a dois senhores. Só que quando uma pessoa se torna escrava do dinheiro, quando ela está servindo ao passado ou ao futuro, aí eu brigo por herança, aí eu brigo pela panela. Eu lembro que quando eu fui me divorciar, né, dessa pessoa, eu estava fazendo minha mudança e colocando coisas em caixa, ele falava, não, essa panela não, esse não sei o que não. Eu saí com o mínimo necessário para poder conseguir me virar depois. É uma pessoa que estava servindo, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve no eterno agora e desfruta dessa abundância, e aqui nesse movimento o dinheiro é abundante porque o dinheiro serve a vida, ou você serve ao Senhor Cronos, que é o tempo futuro, ou aí eu seguro meu dinheiro porque eu tenho medo de faltar no futuro, eu estou servindo isso aqui. É isso que diz respeito àquela passagem, e as pessoas entendem de uma forma equivocada. Inclusive condena quem fala de uma pobreza, né, extrema. E isso não é real, porque quanto mais você tem, mais você vai transbordar na vida do próximo, né? Quando a gente está conectado com essa verdade, entende? Não vou nem falar de verdade, eu não gosto de falar em verdades. Quando a gente está conectada com esse ponto de vista. Faz sentido? Adoro. Total. Eu tô rindo aqui só porque eu te falei, né? Um dos maiores aprendizados que eu tive ano passado foi contigo, um dos, né? Mas que foi, assim, fundamental para que abrisse, né? Porque a gente sabe que conhecimento vem chegando quando está na busca do autoconhecimento, e muitas pessoas já haviam dito, mas o que virou a chave, né? Foi o guarda-chuva, e principalmente quando tu colocou sobre o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Eu, por anos, né, vim também, né, católica, praticante, quando jovem, indignada, brigava com o padre, que era um horror. Quando me casei, não casei na igreja, e aí fui condenada, não podia nem mais receber a Eucaristia, né? E tá tudo certo, porque hoje eu respeito, entendo, né? É um dogma da igreja, tá tudo bem. Depois me tornei espírita, depois espiritualista, né? E aí, assim, sempre tinha essa confusão. Tanto quanto ao dinheiro e principalmente quanto ao ser egoísta. Eu me achava egoísta, né? Eu só vou aqui fechar um pouquinho a porta. Fala baixinho, Lulu. É vida ao vivo, né? É assim, a vida acontece, né?
tu me libertou, quer dizer, né? Eu consegui me libertar através desse teu ensinamento, que foi de que eu era a pessoa mais importante, eu ser próspera com todas vocês juntas, claro, mentores. Mas isso sim, ó, virou grande chavão. E agora ontem, a chave maior, eu acredito que seja maior, que eu busquei tanto diminuir a minha ansiedade de várias formas, e agora eu percebo que é o Poder do Agora, que é um livro lindo, né? Que eu vou até reler ele, ontem me veio isso muito forte, que é viver o agora, né? E aí o eterno agora fez total, porque eu comecei a ouvir ele, eu terminei ontem o terceiro, que eu estava atrasadinha, hoje comecei no quarto, e aí quando ele começou a falar, claro, eu ouvi toda a live de ontem depois, ontem à noite ainda não quis dormir sem ouvir, e aí fez total sentido para mim, porque Sim. é o que tu tá me mostrando, é agora. Eu tenho que fazer agora, é acordar, agradecer, respirar, meditar, é tudo hoje, nesse instante. E aí, como a minha ansiedade diminuiu, né? Não é sobre ansiedade aqui, mas assim, deixar esse. Como hoje eu vivo mais calma. Antes eu teria dor de barriga, eu ficaria nervosa, eu ficaria ansiosa. Não, tá tudo muito mais. Eu tô com calma na alma e eu busquei tanto isso, né? E gratidão a Deus e a todos os ensinamentos. E como a religião, não é culpa da religião, é a minha interpretação, né? Como isso me castrou, né? E aí, quando tu fala que tu traz aqui, que tu vem aqui abrir o teu coração e como isso, como também de uma forma, né? A gente tá conectada, com certeza, eu também. Porque quando eu falava em Umbanda, dá a sensação de que é aquela Umbanda quando, né, por 9 anos trabalhei na Umbanda, que faz trabalhos, não era, mas e se fosse? Qual o problema? Então, o medo de relatar, o medo de se expor, que ele, eu não vou dizer que eu não tenho mais medo, mas mesmo com medo eu venho, mesmo com medo eu vou, eu faço, eu estou vivendo o meu né, da numerologia, a minha motivação, e essa sou eu falo mesmo, né, e eu era muito, não era podada tanto quanto a tua história, mas de outra forma, é aquela coisa, ela não para de falar, eu digo que é um pouco do meu lado autista, mas é isso. E eu estou melhorando a minha comunicação para continuar falando. E teve uma época que eu pensei assim, e essa não era eu, e aí eu fiquei triste. Aí, quer dizer, eu deixei de ser eu, e aí eu deixei de me amar, deixei de me priorizar. Então, assim, ó, é muita gratidão. E foi uma grande nova virada de chave ontem, quando tu coloca isso, que a eternidade é isso, é eterno hoje, agora, né? Porque é sobre isso, né? Sim. Não é sobre o que eu fiz e não é sobre exatamente o que eu farei, mas o que eu estou fazendo hoje, né? E no ano universal 8, né? Olha lá. Que é E o olha livro que de riqueza, prosperidade de né? colheita. Tem uma coisa, né? Eu até vou trazer no dia 6, porque dia 6 foi um dia bem desafiador para eu ler esse livro. Eu tive que largar ele, voltar, porque eu sapateei muito. Assim, de sapatear, de não, esse cara sabe o que fala, tal. Foi quando eu respirei fundo, eu falei, calma. A gente tem que estar na presença de um livro como uma aluna, né? Porque o cara desbravou ali, né? Ele fez os desafios dele e tal. Mas eu tive que olhar para esse olhar do contexto. Um homem, 20 anos, há 20 anos atrás, escrevendo um livro religioso sobre propósito. Uma vida com propósito. Ele traz muitas coisas. E aí, o que eu fiz, né? Inclusive sobre isso que você trouxe, e que do áudio que você trouxe me fez lembrar de contextos da minha história, que muitas vezes, talvez pessoas que estejam aqui, talvez não entendam, não acreditem, enfim, né? É, as doenças mentais, principalmente, Certo. as doenças mentais e muitas doenças do corpo são de psicossomáticas. A gente vai somatizando coisas e o Alzheimer é um deles que a gente, quando deseja esquecer algo, se eu tenho medo, se eu não quero lembrar, eu não quero viver essa dor, é uma consequência. O Alzheimer é uma sequência de desejo de esquecer. Então a gente vai interiorizando tanto isso em nós que o nosso corpo vai, o nosso cérebro ele é poderoso demais, ele vai dar um jeito de você não lembrar mais daquilo. Então, quando essa memória pipocou dos meus medos, né, com a minha mãe, que tinha lá os movimentos dela, né, nesse outro olhar da espiritualidade, enfim, tudo isso mexeu muito comigo. E aí, esse sexto capítulo, eu vou trazer um outro livro complementar que eu li, que é de São Francisco de Assis, sempre foi um santo que eu admirei muito, e aí ele traz esse olhar de quem somos nós para julgar que Deus
dentro do cristianismo é único. Tipo, é muita soberba, sabe? Ele fala. Quando São Francisco fala isso, eu falo, mano, esse cara, ele é digno da minha admiração. Porque o cara que ele era cristão, ele estava servindo, mas de uma forma muito mais ampla de ver o mundo com a cara de Deus. E é exatamente isso que a gente traz hoje, né? Acessar esse. Como que a gente se conecta com o coração? Não tem denominação, não tem cor da pele, não tem. É igual a gente falou um dia, né? Que a Lulu é especial. Quem disse? Todos nós somos únicos. Não, não tem essa de, fulano é especial. Não, todos somos, né? E então, olhar para essa humanidade. Somos únicos, especiais e diferentes. E tu bota aí diferente nisso, né? Então, muito rico. Gratidão, sua lindeza, de estar aqui compartilhando com a gente sua experiência aqui nesse movimento. Me sinto muito honrada de tocar a sua vida, viu? E honrada de ter a sua vida tocada na minha. Muito obrigada. Nossa, eu sou muito grata. Obrigado! Beijo. Deixa eu ver se alguém mais quer chegar aqui, se a Lena, a Cris, alguém mais quer chegar. A gente já está no horário, mas a gente pode dar uma palavrinha a mais. Você consegue sair, Gi? Pois eu não tô sei tirar você. Faz tanto tempo que preciso retornar às lives. Voltei dia 31 e amanhã eu farei uma, mas enfim, vamos tentar aqui, vamos tentar sair. Deixa eu ver se alguém mais quer chegar. Aí, a Gi saiu. Muito bom. Como foi para vocês aqui nosso bate-papo, eu e a Gi? Como foi para vocês esses pontos? Alguém mais quer chegar e tirar aqui uma dúvida, para ter um papo, conversar sobre esse livro, esses temas que eu estou trazendo na live? Uma vida com propósito. Deixa ver. Caso alguém não queira, caso esteja encerrado, a gente pode encerrar. Vou recapitular o que a gente falou hoje e aí eu encerro então, tá bom? Então, ontem, no quarto dia do livro, a gente está estudando um livro, Uma Vida com Propósito, e eu estou trazendo aqui os pontos e perspectivas da minha percepção quanto a essa leitura. E, inclusive, estou fazendo uma releitura de coisas, né? Então, ontem a gente falou sobre o que é a eternidade, onde ela está. Não é um tempo futuro depois da morte, é o eterno agora. Eu trouxe para vocês esse desenho, né? Como se fosse uma ponte. Aqui, passado, futuro e o eterno agora. Como que a gente deveria viver com a qualidade de presença para o eterno agora. Tanto que um outro momento eu falei de ter 10% da nossa atenção no passado, 20% da atenção no futuro, mas a intenção do nosso coração e a reta intenção e a qualidade de presença para o eterno agora. Então, se a gente coloca 70% da nossa energia, foco no agora, a gente vai conseguir viver uma vida com propósito, porque a gente vai ter mais saúde, qualidade de presença na hora de se relacionar com o nosso alimento, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com o nosso trabalho. Eu tenho contado para vocês que o pilar central da vida é o trabalho. É o trabalho. O trabalho não é uma forma condenatória, tá? A gente já falou sobre isso, de se dissociar dessa condenação, porque a condenação ela veio disfarçada de uma bênção, tudo bem? E aí, como que a gente vive, então, uma vida com propósito? Unindo o propósito primário com o secundário, fazendo isso no momento presente, no eterno agora. E aí, hoje eu trouxe para vocês 3 pontos, que coração como fonte da eternidade, porque enquanto há vida, há tempo de você viver o agora, viver o eterno hoje, o agora, e fazer o seu melhor hoje, né? Inclusive tem o livro lá dos 4 compromissos, que eu tô gostando dessa parada de estudar livro, pensei em colocar ele na próxima. O livro dos 4 compromissos com esses aprofundamentos, não só a leitura do livro, né? Então, o ponto, e depois vocês comentem aqui se faz sentido para vocês, se vocês querem ou querem me indicar um livro, a gente pode estudar juntas.
Então, o coração como fonte desta eternidade. Coração é fonte de vida, que transborda vida. Coração é onde e como a gente se conecta com o outro, e por isso uma comunicação não violenta, né? Lá dos estudos que eu já tenho da comunicação violenta, não violenta, mas essa comunicação mais amorosa, mais pacífica, quando ela vem do coração, porque é uma comunicação que conecta. E aí eu trouxe para vocês hoje no ponto 1, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá estarei, tá? O segundo ponto, eu trouxe o ensinamento, uma frase de Einstein, que existem 2 formas de viver a vida, como se tudo fosse milagre, como nada se fosse milagre, e que Deus age nessa forma milagrosa da vida, que é, primeiro, você se relacionar com você mesmo dentro do íntimo do teu coração, escutar as mensagens que Deus tem para você. E segundo, através do outro, né? O outro, a comunicação com o outro. Deus está no meio de nós. Então, quando 2 ou mais está reunido, Deus age ali naquele movimento. Aquela essência divina, centelha divina que habita o outro, conversa com a sua centelha divina. Aí quando dá conflito e dá ruim, é porque alguém não está olhando para essa centelha. Alguém está olhando para os tempos que eu tratei ontem. Se existem 2 tempos, e não é possível mesmo servir a 2 senhores. Não é possível servir aos 2 tempos ao mesmo tempo. Ou você está no momento presente, ou você está no passado ou no futuro. E o terceiro ponto é a gente acessar essa herança do Criador, que ele já fez para nós desde a criação. Somos filhas únicas e amadas de Deus. Não é possível. Só dentro dessas concepções, a Gi falou aqui, né, do quanto é profundo esse livro. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando eu cheguei no 7º dia, para mim o livro acabava ali. Para mim ele acabava ali. Eu falei, nossa, esse cara já. Só das percepções que eu tive até o 7º dia, eu falei, para mim já acabava aqui esse livro. Não precisava peregrinar com ele 40 dias, né? E aí, dentro desse contexto do aqui e agora, do Deus estar promovendo essa herança para nós agora e a gente precisa acessar, se eu olho para todos os ensinamentos que eu fui pipocando ensinamentos aqui dentro de mim sobre isso, né? E Jesus tenta explicar o reino dos céus em diversas parábolas e versículos bíblicos. E a maioria delas tá como o grão da mostarda, é uma semente, um potencial, você é uma semente potencial. Tá com um arado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino dos céus. Ele diz do semear, das colheitas. Então, o trabalho, ele é fruto, ele é a ponte para a vida incrível que a gente merece viver, como filha única e amada do Criador, para acessar essa herança que temos direito. E o dinheiro, ele serve à nossa vida. Então, esse é um movimento da gente olhar para o dinheiro como fruto do nosso trabalho, não como condenação. E aqui, né, acho que eu não falei a sequência desse versículo de servir a 2 senhores, né? Que ele fala do... eu falei sim, falei com a Gi. Sobre servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Quando estamos para servir o dinheiro, escravo do dinheiro, é quando a gente está no tempo futuro ou presente. Medo de gastar porque vai me faltar ou porque eu quero tomar do outro tudo que é meu por direito. A gente vive quase na postura do filho pródigo, né? Dá o que é meu aí. Não, quando a gente olha para servir a Deus sobre todas as coisas com a nossa vida, o dinheiro vai ser transbordante naturalmente, porque o dinheiro serve a vida. Você vai ter acessos. Ter dinheiro não é ser escravo. Quando você tem essa consciência do para que ele serve, a vida no guarda-chuva das funções. Resumo da ópera. Esse foi o resumo da ópera. Bom, a Lena sugeriu aqui Mais Esperto que o Diabo. E a Gi comentou que vai gostar do livro dos 4 compromissos. Eu vou colocar os 2 aqui e vou colocar onde? No silêncio do meu coração e escutar o que Deus tem para nos contar sobre qual livro escolher, tá bom? É assim que eu tomo minhas decisões do lado de cá. Coloque em oração no meu coração e peço para Deus integrar o meu espírito ao dele e regar minha alma para que meu coração, meu corpo obedeça aquilo que é do desejo dele para minha vida.
Depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp, quem não tiver e quiser ir, a oração que eu faço todo dia. Vê se vocês querem, eu compartilho aqui com vocês. E aí tem uma oração que eu tenho recitado todos os dias sobre isso, de propósito integrado com o propósito de Deus na minha vida, tá? Por isso que eu tô aqui contando essas coisas para vocês. Bom, um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Foi uma delícia estar aqui e amanhã a gente se vê no quinto dia. Quinto dia, tá bom? Se preparem as cabeças, porque sempre tem um movimento explosivo por aqui, porque, né, já contei. Esse livro é disruptivo e eu também tenho muitos movimentos de contestação. Ó, um beijo, lindo domingo para vocês e nos vemos amanhã às 9 da manhã nesse mesmo bate-canal. Até lá!